pregadores que fizeram história aqui na TV Rica. Nós estamos no nosso segundo programa com a missionária Edmeia Williams. Essa oportunidade especial que temos de estar conversando com uma pessoa que realmente é uma pregadora que está fazendo história. Edmeia, e o ministério da palavra, o ministério como pregadora, na sua vida, as experiências que Deus tem te dado, eu perguntaria antes de nos aprofundarmos nisso, quais os pregadores que te inspiraram, que te afetaram, que se tornaram como seus mentores? Olha, eu diria que para começar a minha vida, eu sempre me alimentei da palavra de Deus na Bíblia, mas com os mestres. Primeiro, eu gostaria de citar o Dr. Martyn Lloyd-Jones, o homem que me ensinou. Até hoje, Martyn Lloyd-Jones me ensina e me inspira. Outro que foi meu amigo pessoal, John Stott. John Stott. John Stott. Ele pregou junto comigo... Uncle John. Junto comigo na caravana do Billy Graham. Uau! Nós estivemos juntos na Escócia, nós fazíamos uma dobradinha. Você não dobradinha. pegou autógrafo, não? Nós fazíamos uma dobradinha, ele pregava de manhã numa igreja, eu pregava de noite. Eu não acredito. E coisa assim, era o reverendo John Stott. Que Preguei privilégio. na igreja dele, lá em All Souls, na Inglaterra. Então, aquele homem maravilhoso, ele parecia muito fisicamente, eu acho, sempre achei, com o meu grande amigo, amado Russell Shedd. Sim. Né? Que é outro mestre de verdade. Não é? Santo, né? John Sutton. Outro grande. Campbell McAlpine. Da Austrália. Da Austrália. Gente assim maravilhosa. Eu sempre... Reverendo John Saunders, que ainda está vivo, mora em Kent, na Inglaterra. Esse foi o pastor que me orientou. Foi ele que me apresentou Martyn Lloyd-Jones. Foi ele que me apresentou Selwyn Hughes. Foi ele que me apresentou John Sutton. Foi ele que me apresentou Campbell McAlpine. Ele foi me dirigindo. Sabe aquele pastor que leva os pastos verdejantes? Esse foi o mentor. Esse foi. E foi com ele que eu me ajoelhei e aceitei, entreguei verbalmente minha vida para Jesus Cristo. O reverendo John Saunders. Este homem, para mim, aonde eu vou pregar, eu sei que ele está nas minhas sandálias, comigo levantado. Ele e minha madrasta. Você falou uma coisa interessante, o pastor que leva aos pastos verdejantes. Então, todo esse material, todas essas pessoas eram os pastos verdejantes. Eram os pastos verdejantes. Ele vai me indicando. Porque o pastor é esse. Ele leva a sua ovelha para o pasto da Bíblia. Ele leva para o pasto de quem está pregando a palavra. O pastor dirige. Né? Porque as pessoas exigem do pastor que ele seja o melhor pregador. Não. O pastor apacenta. Ele leva no lugar melhor para a sua ovelha se alimentar. Não é? Para que ela tenha a alma dela refrigerada. Então, esse é o pastor. E Deus me deu esse pastor. Ele me deu um outro pastor. Depois do reverendo John Saunders, veio o reverendo Stuart Broughton. Também pastores. Deus sempre me premiou com pastores maravilhosos. Verdadeiros filhos de Deus, homens de oração, homens que não são conhecidos. São conhecidos lá no céu. Não é? E eu sou seguramente mais conhecida do que eles. Sou muito mais conhecida do que eles. Mas Deus sabe por que é que eu estou nos holofotes hoje. Por causa dessa gente. E eu sei que Stuart Broughton, John Saunders, que ainda está vivo, eles estão orando por mim.
Ou seja, eles te projetaram. Exato. É Billy Graham, que, se não me engano, foi ele que disse: eu não sou um grande homem, eu sou um homem no ombro de grandes homens. Aí é que está. Quando eu vejo esse povo brigando, porque, olha, que estão copiando os seus sermões, estão fazendo até livro, eu digo, gente, eles estão fazendo o que eu também faço. O meu é tudo, como é que a gente diz? É tudo uma cópia. É tudo copiado. Eu copio do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, eu copio do apóstolo João, eu copio do apóstolo Tiago, do Deus Jesus Cristo, eu copio. Tudo que eu prego é copiado da Bíblia. E ninguém lá está pedindo direitos autorais. Não é? Não tem direitos autorais. Porque aquilo que eu falo é o Espírito Santo. Então, como que eu vou agora cobrar porque alguém repetiu? Repetiu muito bem. Eu lhe agradeço o privilégio e a sua resposta. O que eu pregar, se não tiver escrito na Bíblia, jogue no lixo e ore por mim. O pastor Jorge Linhares, ele diz algo interessante, que ele pergunta às vezes, posso pregar a sua mensagem? Ele diz, faz uma coisa, dá uma melhorada e prega. Dá uma melhorada e prega. Então, é aquele negócio, o que eu vos entreguei, disse Paulo, eu recebi do Senhor. Exato. E se é do Senhor... Volta aquela coisa, é do Senhor. É do Senhor. Eu não posso cobrar pelo que é do outro, pois né? É do Senhor. É do Senhor. Agora, nós estávamos aqui até mesmo conversando e aquilo, Deus continua trabalhando com pó. É o que nós somos pó. Ou Deus continua sujando as mãos com a gente? Olha, uma coisa é certa, o sonho de Deus é a igreja. Eu não gosto dessa palavra paixão, mas se Deus tem uma paixão, é a igreja. Amém. Com seu filho. Ele separou no meio do universo um planeta único e projetou. Esse planeta é para meu filho com sua noiva. E quando a gente vê aquele prazer que Deus tinha de visitar o homem e a mulher na virada do dia, chega lá, a impressão que a gente tem é que Deus chegava lá, sentava na casa do casal, a casa que ele fez, e dizia, Eva, cadê o cafezinho? Aí tem impressão, eu estava falando sobre isso. Se Deus é brasileiro, ele tinha que ter falado no Rio Grande do Sul, aí teve uma que disse, não, ia dizer, cadê o chimarrão? Chimarrão. Quer dizer, a intimidade que Deus buscava. Deus entregou seu filho na cruz para restaurar essa intimidade. Amém. E ele quer muito mais. Ele continua sujando as mãos, se derramando na cruz, botando o seu espírito dentro de uma porcaria de pecador que nós somos, para nos ter para ele. Mas ele nos quer para ele. Nós somos a mania de Deus. Nós somos a paixão de Deus. Eu repito isso, eu tenho certeza disso, mas eu não compreendo isso. Mas nós somos o sonho de Deus. Exatamente. Nós somos o sonho de Deus. Exatamente. Nós somos o sonho de Deus. Exatamente. Desculpe, é que eu pensei, alguns se tornam pesadelo, né? Pesadelo. Então, quer dizer, mas nós somos o sonho de Deus. Sonho de Deus. E não haja nem dúvida que nós somos o sonho de Deus. Agora, Edmeia, as pessoas às vezes se perguntam assim, se Deus me chamou para pregar, mas quem sou eu? E como é que vão surgir os lugares que eu vou pregar? Então, você tem uma experiência da primeira vez. Eu comecei a pregar, a primeira vez que eu preguei realmente, me chamaram, foi quando eu voltei de Singapura, me chamaram para dizer como era a experiência de Singapura, e isso foi num congresso do Haggai, lá em Cananéia. Para chegar em Cananéia, você que é aqui de São Paulo, você sabe que até barco tem que tomar. Eu me virei, eu arranjei dinheiro, eu fui. Saí de lá com 16 convites. 16 convites. Nunca faltou lugar para pregar. E eu quero dizer aqui, eu estou diante de Deus.
conscientemente, nunca eu me ofereci para pregar em igreja nenhuma. Nunca. Eu espero ser convidada. Minha agenda não tem vaga. Amém. Porque Deus é que abre as portas. Agora, quando alguém liga para mim, eu não pergunto quantos membros tem a igreja, onde fica, se é pequena, se é grande, eu não quero saber. Eu quero saber que tem um povo que vai ouvir. Jesus Cristo pregava para 12. Elias, o grande Elias, ficou pregando para uma viúva com o filho morreu, ele levantou, ressuscitou o filho da viúva, senão ele ficava com um na congregação. Então eu prego, eu não quero saber se é na favela, se é no palácio, onde for, eu vou pregar. Porque isso é um privilégio. Pregar a palavra de Deus é privilégio. Ninguém merece, ninguém é digno. Amém. Amém. Você que está nos assistindo em Pregadores que Fizeram História e está ouvindo o testemunho da missionária Edmeia Williams, se você deseja, você deve estar pronto. Pronto para pregar a muitos e a poucos. Pronto para pregar no alto e no baixo. Pronto para pregar em todo lugar e em tempo e fora de tempo. Se você deseja ser um pregador que também faz história, você deseja ser o quê? Movido, levado pelo Espírito, ser um Filipe, que hoje está falando a uma cidade inteira e amanhã está falando a um eunuco. E eu acho interessante o eunuco, que nem é, não diria, não é um homem nem inteiro. Ele está falando a um homem que não é inteiro, mas está falando o quê? A palavra de Deus. Edmeia, você já pregou em vários lugares e prega em vários lugares e recentemente, mais recentemente, antes da pandemia, você junto com a pastora Helena, né, Helena Tamuri, sim, você tem ido com um congresso de mulheres em Israel e em outros lugares também, digamos assim. E qual é essa experiência de pregar a tantas caravanas, a tantas coisas, pregar nos lugares bíblicos? Eu não vou falar nem nos lugares sagrados, nos lugares bíblicos. Olha, eu morei no Oriente Médio 3 anos e meio. Eu morei na terra de Abraão. Eu morei no extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, onde é a Caldeia. Sim. Eu morava 10 minutos a pé do lugar onde foi o paraíso terrestre, onde viveu Adão e Eva, onde viveu Caim e Abel, essa turma toda boa. Eu morava, era vizinha do Zigurá de Ur, onde estava a cítara, que eles chamavam, que é de Abraão, que lá eles chamam Ebrahim. Então, aquela região é uma região assim que ficou conhecida minha. Eu estive nos Jardins Suspensos 2 vezes. Eu estive onde tem a Torre de Babel. Eu estive em Nínive, que hoje é chamada Mossul. Eu conheço ali o Iraque. E é muito difícil encontrar um pregador, seja daqui, seja de fora, que conheça bem aquilo ali, porque eu fiz ali o estudo do Fértil Crescente. Quando a pastora Helena Tanuri me chamou, ela resolveu fazer... Quando eu falo, porque embora a gente não queira que seja assim, mas ela é mais conhecida do que o marido dela, o pastor João. Sim, sim. O pastor João, um homem maravilhoso, um homem de Deus, mas o ministério é dela. Ela resolveu fazer... É como a Joyce Meyer. Exato. O esposo dela ninguém sabe fora o nome. do comum, né? Mas ninguém sabe o nome. A Joyce Meyer esteve lá no Morro Dona Marta comigo. Que coisa, eu não sabia disso. Ela não era conhecida. Ela sentou para as crianças e deu o testemunho dela. Ela ia dando e eu ia traduzindo quando ela foi abusada pelo pai dela. Que coisa! Ela não era conhecida. Então, é um fato que, por exemplo, que eu não sabia disso. Pois é, maravilhosa, uma mulher querida demais. Sim, mas a Helena resolveu fazer congresso de mulheres, porque no Brasil tem muito congresso de mulher. Mas fazer congresso de mulher em Israel. Um congresso em movimento. Interessante. A gente chega em Tel Aviv, de Tel Aviv vai normalmente para Tiberíades.
Aí dali a gente começa tudo. Ela pega 2 grandes guias judeus que são formados em toda aquela área de arqueologia e história de Israel e tudo mais. Um deles foi cônsul de Israel no Brasil. As 2 filhas dele são brasileiras. Ele foi cônsul aqui em São Paulo. Então, é o Tamir. Eles vão acompanhando, nós vamos em 2 ônibus. Um ônibus azul, um ônibus branco. Hoje eu vou no branco, a Helena vai no azul, amanhã ela vai no azul, eu vou no branco. E nós vamos parando nos lugares. Eles dão toda a história, todo o estudo, e nós paramos no lugar e damos o evento bíblico daquele lugar. A visão espiritual. Exato, a visão espiritual daquele lugar. Muito bom, fazemos estudo mesmo. Temos 4 pregações por dia, fora o devocional no hotel. Tomamos café, fazemos meia hora de devocional, entramos nos ônibus e vamos estudar. É intenso, é um curso intenso de pregação, porque a Helena prega e eu prego. Não é? Então, não é assim, simplesmente um passeio. Tem dia que a gente se diverte. Por exemplo, no Jordão, a gente se diverte. Tem o dia do grande jantar, né? Tem o Jerusalém à noite, que quem quer vai. Eu já estou cansada de ver Jerusalém. Então, é estudo mesmo. Só que agora nós vamos fazer, agora em outubro, só Jordânia e Egito, que também é muita matéria e é muito bom, porque Israel está fechado. Agora, muitas pessoas também confundem isso, pensam que a história bíblica se resume a Israel, aquele ponto ali. Mas, como você disse, o fértil crescente, a Mesopotâmia, tudo aqui. Jordânia. Tudo ali. Porque a terra prometida de Deus para Israel não é só aquele pedacinho, não. Olha, todo o Líbano, todo o Iraque, 3/4 da Jordânia, metade da Síria e toda a Palestina são a terra prometida. Não é? Então, não é só aquele pedacinho ali que, por sinal, ainda os árabes querem tomar de Israel. Então, nós precisamos estudar tudo aquilo. Por exemplo, agora nós vamos no verdadeiro lugar onde Jesus foi batizado, que não foi lá em Israel, foi no Jordão, naquele mesmo Jordão, mas foi nesse lado aqui da Jordânia. Exato. Vamos aonde nasceu Elias. Vamos a Petra. Vamos ver tudo isso, onde está o túmulo de José. Eu estive nesse lado, que é o lado onde Jesus foi batizado, pois que de um lado é Israel no Gerash. E do outro lado é a Jordânia. É o Gerash, É o lugar de passagem, onde as águas se abriram. Pois é. E o povo de Israel passou. Ou seja, João Batista não batizava em qualquer lugar. Não. Batizava no lugar certo, no lugar onde o povo passou. Vamos. E ela sempre, Helena, pastora Helena Tanuri, ela tem me honrado muito. Ela é uma moça que ela diz que eu sou a mestre dela. Ela tem todo um carinho, também, porque eu tenho idade para ser mãe da Helena. Não é? Sabe como é brasileiro? Todo brasileiro, olha o senhor aí. O senhor é meu filho branco. Ficou na história do Brasil. Todo branco tinha uma mãe preta. Eu sou a mãe preta na igreja. Com maior alegria. Pastor, eu tenho uma alegria de ser negra. Porque eu sei que foi Deus que me escolheu para ser negra. Eu sou feliz com isso. O diabo não é criador de ninguém, não. Claro. O diabo é ladrão. Criador ele não é. Ele pode até roubar a obra dos outros, porque o ladrão é esse. Mas, então eu sou... Ela diz, ela tem muito respeito, pastor João também, eles são muito bons comigo, ela sempre me dá os pontos, ela senta comigo, pastor, e nós dividimos, eu sempre respeito a posição dela, que eu respeito muito, pastor, e eu espero que ela determine, ela pergunta, eu digo, não, pastora, o que a senhora deixar aqui para mim tá bom, mas antes eu oro, ela deixa exatamente o que eu quero, para pregar.
E nós fazemos a pregação. Então o segredo é esse. Você fala com o chefe. Eu falo com o chefe, ele dá ordem para ela. Ela fala para ela, e quando você conversa com ela, as coisas já estão tudo tratado com o chefe. Né? Tudo tratado com o chefe. E essa experiência, a ministração, a nossa nação e outras nações, a mulher, o lugar da mulher. É na pregação. O lugar da mulher é anunciar. Isso eu creio. Isso eu creio que o diabo roubou muito. Porque a mulher tem usado a língua para anunciar fofoca, para anunciar o que não presta. Mas Deus deu esse dom da mulher anunciar, para ela anunciar a palavra. Nós vemos isso quando a mulher é chamada para anunciar a ressurreição. Claro. O anjo senta. O sermão que eu faço dali é o anjo sentadão, Mateus 28. Porque ele vira a pedra, senta sobre a pedra e diz para a mulher: eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram procurar Jesus. Venham, vejam. Agora vão e digam aos seus discípulos que ele sabia. Mas elas vão ter que ver. Para elas dizerem com raça. Elas disseram. A mulher sempre foi chamada. Quem foi chamada para anunciar na Samaria? A mulher, a samaritana. Para anunciar lá em Filipos, na Europa, a primeira igreja da Europa. Lídia, a sacoleira. E assim nós vamos. Mulher abre a boca, pastor. Mulher começa a falar: olha eu aqui. Não para mais. Não, isso aí eu li uma vez uma defesa de uma das primeiras pregadoras negras, mulher e negra, nos Estados Unidos, ainda no tempo da escravidão americana. E ela dizendo o seguinte: se um homem prega porque Cristo o salvou, por que uma mulher não pregaria porque o mesmo Cristo a salvou? Pois é. Então o detalhe é o seguinte: é por causa de Cristo. E como você disse, as primeiras pessoas que ouviram, vão e anunciem, foram as mulheres. Mulher, porque Deus sabe, mulher ouviu, ela passa adiante. Conta segredo para a mulher para ver se ela guarda. Não guarda, ela diz para a maior amiga, mas diz, não conta para ninguém que é segredo. Só que a amiga dela tem uma outra amiga que vai dizer, cuidado, e vai entregando. Mulher desse jeito, pastor. Confia em mulher quem gosta. Só Deus. Deus gosta tanto de coisa perigosa que entregou mensagem para a mulher. Não, e eu digo o seguinte, né, que não somente isso, mas quando Deus queria realmente castigar o diabo, ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Que ele diz: agora você vai ver. Vai se ver com ela. Agora você vai ver. Nós vamos aqui continuar esta conversa agradabilíssima com a missionária Edmeia Williams. Possivelmente, se não a maior, uma das maiores pregadoras do Evangelho em nossa nação, que prega o Evangelho em várias nações. E você poderá se perguntar: e como isso acontece? Tudo, como já dissemos, é pela graça de Deus. É Deus quem opera, diz a palavra, tudo em todos. E então Ele pode operar em você também. E você também se tornar um pregador que faz história. Edmeia, eu pergunto a você, e eu acho que é importante as pessoas entenderem, o que é de fato o ministério da palavra? Eu sei que é muito geral isso que eu estou falando, mas o que é e como viver o ministério? Como ter para poder transmitir às pessoas e como afetar as pessoas? Eu penso da seguinte maneira, eu enxergo na Bíblia da seguinte maneira. Deus criou todo o universo, separou a terra. E quando ele quis fazer alguma coisa na terra, ele começa com a palavra. A Bíblia diz que a terra era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, mas não acontecia nada. Porque não tinha palavra. O Espírito de Deus estava ali, mas nada. Até que Deus vem com a palavra. Haja luz. E houve. Quer dizer, todas as vezes que a palavra de Deus ela é coberta pelo Espírito, acontece.
ela se faz. No momento em que Jesus Cristo disse para os discípulos, ide, fazei discípulos, mas agora não, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Significa, não adianta vocês irem, vocês sabem tudo, mas não tem o Espírito para cobrir. Esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Mas como vai... Vocês vão receber o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. A palavra já está aí. A palavra está com vocês. Vocês estudaram comigo 3 anos e tanto, vocês já sabem, vocês já viram, presenciaram, agora vocês faltam um Espírito para cobrir. Na hora que... Não adianta sair. E espera. Quando o Espírito vier sobre vocês, a palavra já está em vocês. Vocês podem sair e fazer discípulos de todas as nações, começando em Jerusalém, indo por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, com o Espírito Santo sobre a palavra que eu já deixei, porque eu sou a palavra. Então, na minha visão, partindo da Bíblia, nós não poderemos pregar a palavra de Deus se nós não tivermos o Espírito que cobre a palavra. Então, por isso, nós vemos ministérios secos. Uhum. Nós vemos aí a Europa perdida. A Europa foi perdida por falta da ministração sob o Espírito Santo. Foi criada uma forma, foi criado um culto repetitivo, que não é culto, e a Bíblia foi até proibida de ser lida, foram tirados trechos da Bíblia, entregue para o povo. Fizeram lindas catedrais. Mas a palavra ficou engessada. A palavra escrita ficou engessada. O Espírito Santo não invade. E hoje nós vemos uma Europa empobrecida, espiritualmente mendiga, invadida pelo islamismo e principalmente pelo materialismo, porque o povo não acredita nem que existe uma vida após a morte. Porque exatamente a gente chega ali, o lugar mais difícil que eu já encontrei para pregar a palavra é Antuérpia. Não consigo. Eu começo a pregar e começo a cansar. Não tem quem consiga pregar em Antuérpia. É uma dificuldade. A gente prega, mas falta uma resposta. Por quê? Por causa dessa necessidade. Agora, nós chegamos lá, pregamos, e nós estamos cobertos pelo Espírito Santo. A única explicação que eu tenho para que nós possamos ministrar. O senhor ministra há quantos anos, pastor Aloysio? Desde a minha adolescência. Pois é, está ministrando e continua, e continua, e continua, e vai continuar até a hora que Deus disser, Luiz, vem para casa. Eu estou pregando desde o dia em que Deus disse, é agora, que é para continuar. Eu já preguei no presídio, eu preguei na rua, na subida de favela, até em garagem de prédio. Eu prego. Sempre há o que pregar. Porque, verdade, como a Bíblia diz, a palavra está na minha boca e no meu coração. A palavra da fé. Então, esse ministério de palavra é um ministério que ele é enriquecedor para quem ouve e para quem prega. Ele se multiplica. E Deus diz que ele dá semente a quem semeia. Quanto mais a gente prega, mais a gente tem material para pregar. Você falou algo de muito interessante e que eu fiquei pensando, refletindo. Uma estrutura, ainda que grande, mas sem vida, é um mausoléu. É um cemitério. É um cemitério. É um cemitério. É um mausoléu. É muito bonito, tem muita forma, é como um defunto dentro do caixão. Está todo enfeitadinho, está todo bonitinho, tem tudo arrumado, mas está morto. Está morto. E Deus quer vivificação, por isso nós temos aquele sonho de um grande avivamento. Sim. Não apenas no Brasil,
Mas para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, para que Deus possa retirar a sua igreja da terra, levando o máximo. Você sabe que eu creio num avivamento para o mundo inteiro, um avivamento mundial, uma grande onda de avivamento. Mas eu creio particularmente num avivamento para a Europa. Por quê? Porque eu vejo naquelas palavras de Noé aos filhos dele, quando ele fala a Sem, Cão e Jafé, Sim. quando ele fala àqueles que seriam a Europa, e ele diz... Jafé. Domine. Então, eu creio assim, há algo nisso. Esses patriarcas não eram meramente líderes tribais, eles eram profetas de Deus. Quando eles falavam, era profecia sendo proclamada. Eu creio que a Europa vai ser sacudida. E as pessoas, às vezes, têm um olhar assim, não, já vive o pós-cristianismo, já vive tudo isso. Isso não existe, pós-cristianismo. Cristianismo é para a eternidade. Não tem pós, como não tem pré. Exatamente. Cristianismo é cristianismo. Agora, isso é vaidade do homem. É vaidade. O evangelho chegou a nós através da Europa. A primeira igreja da Europa entrou ali por Filipos. Nós recebemos da Europa, nós precisamos ser gratos àqueles corações. Quanto os ingleses, os britânicos, quanto Deus usou esse povo para levar o seu evangelho para a África, para a Ásia. Foram britânicos que roubaram também foram muitos portugueses que roubaram aqui, e nós continuamos roubando com a nossa língua. Não é? Mas Deus está fazendo uma obra e nós precisamos olhar para aqueles que nos alimentaram. No meio desses europeus, muitos chegaram a morrer no Brasil, a sofrer, entregar a própria vida para trazerem o evangelho. Você sabe, Edmé, que eu conheci um remanescente desse movimento missionário inglês. Sim. O reverendo Harold Cook. O Cook. Eu chamo o Cook. Olha que intimidade. Harold Cook era amigo do meu avô, do reverendo Laudelino. Sim. E eu, quando era pequeno, bem criança, que o Cook morreu com 103 anos quase, né? Ele chegou para mim e disse, menino, você vai ser pastor. E você vai ser pregador. Então ele me contou a história de um amigo dele, de um oficial de marinha, que ele, antes de sair da Inglaterra, ele levou para ouvir os dois maiores pregadores de língua inglesa da época dele. Então, no primeiro, o homem ficou todo empolgado no culto de manhã, né? Todo maravilhado, e o Cook perguntou, e então, o que você achou? Ele disse, Cook, que maravilhoso, que pregador, que palavras, eu podia escutar esse homem a minha vida inteira. E o Cook falou, muito bom. E na noite ele foi ao outro pregador, outro grande pregador, e o homem em silêncio, fechado, calado. E o Cook, quando eles saíram da igreja, ele falou, ele devia ter levado ao outro, né, que ele gostou. Esse aí ficou tão calado. Então, ele disse assim, então, o que você achou? E o homem virou para ele, derramou uma lágrima e disse, que Salvador, que Senhor. E o Cook disse, qual dos dois pregadores você vai crescer? Eu disse, o segundo. O segundo. O segundo. Pastor, eu fico tão feliz quando eu acabo de pregar e a igreja tem silêncio. Tá pensando? Amém. Sabe, meus amados irmãos, nós estamos aqui com a missionária Edmeia Williams, em pregadores que fizeram história. Essa que está fazendo uma história. Que estamos aqui clamando por avivamento. E sabe do seguinte, essa é uma história que tem continuidade, que nós passamos, mas que a história continua sendo feita. E a pergunta é, por quem ela será feita? Ela será feita por você. Ela será realizada por você. O objetivo desse programa é afetar a todos, jovens e não tão jovens,
para que se tornem pregadores que façam história, para que se tornem aqueles que fazem a diferença em outras vidas, a diferença na história da sua própria região, sua própria cidade, sua própria nação. Saiba que você pode ser um pregador que faz história. Você, minha amada irmã, pode ser também uma missionária Edmeia Williams, e você pode ser uma versão, meu amado irmão, da missionária Edmeia Williams, porque o que faz a diferença não é quem somos, é quem Cristo é em nós. Seja você também um pregador que faz história. Amém. Seja Amém. um homem, uma mulher de Deus. Edmeia, qual o conselho para os pregadores, sejam os novos pregadores, candidatos a pregadores, ou os que já estão pregando, para eficácia? A Bíblia nos ensina assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o seu coração está cheio da palavra, é aquilo que vai sair. Amém. Você vai primeiro engolir a palavra, se alimentar dessa palavra, se abastecer dessa palavra. Então, você poderá falar. Quantas vezes na Bíblia o profeta é mandado comer o livro? Come o livro. Come o rolo. O profeta Ezequiel foi aconselhado a comer o rolo. O profeta Jeremias foi aconselhado a comer o rolo. João, no capítulo 10 de Apocalipse, é aconselhado a ir àquele anjo forte, pedindo a ele que desse o livrinho. E o livrinho já estava todo aberto, que é, depois que ele é aberto, o rolo é aberto, ele desce para a terra. Por que comer a palavra? Esses homens viveram num momento em que eles precisavam estar fortalecidos no Senhor, para eles lidarem com questões espirituais seríssimas, porque era aquele momento que eles tinham que levar a palavra, plantar a palavra, semear a palavra. Então, eles precisavam estar abastecidos dela, para que, ao abrir da sua boca, essa palavra pudesse sair. Hoje nós estamos vivendo um período, se não é igual, é pior. Porque nós estamos vivendo desse momento em que da nossa boca não pode estar saindo fake news, não pode estar saindo crítica aos governantes, sejam eles de direita, esquerda, média ou sei lá o quê. Da nossa boca tem que estar saindo a notícia certa, Amém. A palavra certa. Então, para sermos pregadores hoje, precisamos disso. Deixa eu lhe dizer. Todos os anos tem a grande festa dos tabernáculos em Jerusalém. Este ano passado, eu não sei como foi, mas este ano eu sei porque eu fui inserida. Não vai ter a grande festa dos tabernáculos, onde todos vêm de muitas nações, nada disso. A festa dos tabernáculos vai ser celebrada online. E eu fui convidada pela Embaixada Cristã em Jerusalém para ser a preletora de língua portuguesa. E eu já gravei as mensagens e já enviei. O tema, por isso que eu sei o tema. O tema é nos tempos de Elias. Nos tempos de Elias. E uma das coisas que eu deixei bem claro, nos tempos de Elias, Elias fez o que ele tinha que fazer no tempo dele. Ezequiel Amém. fez o que ele tinha que fazer no tempo dele. Noé fez o que ele tinha que fazer no tempo dele. Porque hoje eu não preciso fazer uma arca. Se você hoje está aqui como filho de Deus, você tem que fazer o que você tem que fazer hoje. Porque Deus lhe botou para ser um pregador, para anunciar na igreja do século XXI. Nessa época, agora, pandemia quarentena pregue, não se canse, fale, diga aquilo de que está cheio o seu coração. Amém. Para você pregar, você tem que pregar
hoje, porque amanhã você pode não estar aqui. Então, faça isso hoje. Não tenha medo. Não venha dizer, porque eu não sou bom. Comece. Comece. À medida que você começa a pregar, Deus vai lhe dando mais. Amém. Porque Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Se este copo estiver cheio, eu não vou botar água. Mas se ele estiver vazio, eu ponho. Portanto, à medida que você lança, que você entrega, Deus vai lhe dando mais. Seja um pregador da palavra, para que você tenha ainda mais palavra para pregar. Amém. É só assim que se faz. É começando. Quando você começou a andar, você começou engatinhando, levantava, caía, hoje você corre. Quando você começou a escrever, o lápis ia em todo canto do papel, hoje você escreve. Então, tudo que você começou a fazer, você começou do pouco. Se você quer ser um pregador, comece a pregar. Amém. Deus começou tudo do pouco. Ele começa como uma semente que vai produzir uma árvore. Ele começou com um casal para ter toda essa população mundial. Glória um casal. Deus começa com você, com a sua pregação pequenininha, amedrontado, envergonhado, mas ele começa. E de você ele faz um gigante da fé. Amém. E Edmeia, qual o conselho que você daria para que buscássemos de fato e tivéssemos de fato um verdadeiro, um genuíno avivamento? Às vezes nós pensamos avivamento, um grande movimento de muito louvor, de muita coisa. Não. O avivamento começa no arrependimento. Amém. Não existe avivamento que não seja começado no arrependimento. Olha o que aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro pregou, o povo tomou conhecimento, Pedro não fez nenhum apelo. O povo apelou. E agora? O que faremos? Crede no Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos. Mude de vida. Rasgue o seu coração e não a sua veste. Porque, meus irmãos, lata quanto mais vazia, mais barulho faz. É no silêncio diante de Deus. É na confissão e no reconhecimento Amém. do que você é pó, que Deus vai derramando o seu espírito. Deus não precisa de artistas. Deus quer ser reconhecido como Senhor. Amém. Deus quer ser adorado como Deus. Deus nos quer para Ele. E Deus nos honrou, enviando o seu próprio Filho para nós. Então, para haver um grande avivamento, é necessário que a lata esteja vazia, para que ele possa encher com seu espírito. Note uma coisa, a chuva que desce, ela já subiu da terra. Primeiro ela sobe em silêncio e ninguém presta atenção no vapor. Lá em cima arranja e ela desce. Mas antes ela subiu. Então, que suba a Deus o clamor dos Amém. nossos corações em arrependimento, em reconhecimento do mal que temos praticado por pensamentos, palavras e Amém, obras. Jesus. E Deus, então, derramará a chuva de bênçãos do seu Espírito, enchendo os nossos corações, tocando fogo em nós, e nós ficaremos completamente incendiados pelo amor de Deus, o Deus que é o único que responde com fogo. Amém, então, Jesus. o que nós estamos pedindo a Deus há muito tempo é um espírito de arrependimento, que haja um mover de confissão de pecados e que deixemos o pecado e que nos voltemos para Ele, para que haja um derramar do Espírito. Eu creio de todo o meu coração que, de fato, o que marca um verdadeiro avivamento é o arrependimento. O arrependimento no mundo gera salvação. E o arrependimento na igreja, santificação. Pois é. Mas tem que haver arrependimento. Tem que haver. Tem que haver arrependimento para que haja salvação e para que haja santificação. Nós vamos terminar
esses 2 programas excepcionais que tivemos com você, pedindo a você que ore por todos aqueles que estão junto conosco na TV Rica, nesse programa Pregadores que Fizeram História, e têm um desejo no coração, um desejo de servir ao Senhor. Como disse, grandes e pequenos, não importando quem você seja. Se você deseja, eu te convido agora a fazer um compromisso com Deus, porque Deus não vai falhar com você. E eu vou pedir à missionária Edmeia Williams que ore por você nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, nós, nesse momento, chegamos diante do Senhor reconhecendo que o Senhor é Deus, proclamando a sua soberania e o seu direito sobre nós. E queremos render os nossos corações e as nossas mentes à sua ministração. E lhe pedir, Senhor, cada vez mais um espírito que nos leve a reconhecer que somos pecadores. E esperar do Senhor que com a sua mão poderosa, o seu braço estendido, o Senhor derrame sobre nós uma conscientização cada vez maior do seu amor por nós, da sua misericórdia. E que venhamos, Senhor, a nos arrepender e a deixar o estilo de vida que nós levamos. E nós venhamos dar muito mais atenção para o seu amor que já foi derramado por nós. Nós nos rendemos, nos entregamos e lhe pedimos, Senhor, que assim como o sacerdote tocava fogo naquele sacrifício para o Senhor, que hoje o Senhor incendeie os nossos corações. Jesus. E que nós sejamos ofertas vivas para a glória do seu nome aqui na terra. Nós nos rendemos pedindo perdão, reconhecendo que o Senhor é Deus e que a sua misericórdia e o seu amor estão conosco. E lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Edmeia, eu quero agradecer a sua presença e louvar ao Senhor pela sua vida. E queremos nos despedir de todos, desejando que todos nós nos tornemos pregadores que fizeram história. Amém.